Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Essa é boa noite. Essa é uma casa que a gente tem sempre a intenção de que as pessoas saiam melhor do que quando chegam. E vocês vieram aqui em busca de alguma coisa. Cada um pensou que veio buscar. Vocês estão no caminho certo. Continuem vindo, continuem procurando casas espíritas, continuem sendo pessoas melhores, aprendendo, fazendo aquilo que o coração de vocês manda. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Vamos a uma oração. Amado Mestre Jesus, obrigado por estarmos aqui hoje, junto à espiritualidade maior, junto a todos os espíritos de luz, com o nosso guia protetor, com o guia protetor da casa, com Jesus em nosso coração. Temos muito a fazer, temos muito a aprender, mas não vamos nos desesperar. Vamos fazer cada coisa no seu tempo. Somente o amor de Deus e o amor da espiritualidade nos conduzam a uma vida de saúde, de sinceridade, de harmonia, a todos os que estão ao nosso redor e a nós mesmos. Sintamos-nos abençoados hoje, encarnados e desencarnados. E estamos aqui para assistir uma palestra, uma exposição de um querido amigo. Muito obrigado, que assim seja. Nosso irmão José Roberto de Rio Pardo fará hoje uma exposição, a obsessão nossa de cada dia. Sinta-se à vontade. Obrigado, irmão. Obrigado. Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite. A alegria sempre de estar aqui, né? Eu sempre repito, e ela é verdadeira. A gente adora mesmo estar aqui, é sempre uma oportunidade da qual eu agradeço a todos vocês, todos os trabalhadores e dirigentes dessa abençoada casa, pela oportunidade que me dão de poder compartilhar de uma reflexão sempre à luz do Evangelho, sempre tendo como Jesus nosso modelo de vida. E hoje é um tema pesadinho. Eu brincava com as gurias na chegada de que a gente vai amaciar um tema que é pesado nem tanto, porque a gente não quer trabalhar com nenhum viés de peso. Pelo contrário, sempre de alerta, de refletirmos sobre nós mesmos, mas acima de tudo sempre trazendo para o nosso dia a dia. E esse tema é um tema que todos os nossos irmãos expositores abordam. Nós já o fizemos em tantas oportunidades, e cada vez que se faz é em cima de muito estudo, de muito debate também nos grupos de estudos, sempre trazendo para o nosso dia a dia e renovando algumas coisas. Outras se repetem, porque se torna inevitável. A obsessão nossa de cada dia, que é um trabalho do nosso querido irmão Roosevelt Tiago, que é de São Paulo, que é palestrante, que é escritor,
na qual tivemos a felicidade de estarmos juntos o ano retrasado no Mês Espírita de Cachoeira do Sul. E também é tema de um livro, é uma bela obra. E claro, nós estamos aqui com o Livro dos Espíritos, com o Livro dos Médiuns e, como sempre, Kardec, Jesus, como dissemos, nosso modelo de vida. Falar de obsessão nos dias atuais, nós temos que ter as observações todas decorrentes de vários fatores. Dos mais frequentes, como dissemos, para o nosso dia a dia, que são os problemas reencarnatórios, as nossas tendências de todas as espécies, e aqui falamos das nossas tendências viciosas, do egoísmo excessivo, marca dos nossos dias e dos nossos tempos e de todos nós, ambições desmedidas, ódios, aversão a certas pessoas, sentimentos de vingança, futilidades várias, vaidades exageradas, apegos a tantas coisas, mas sim, principalmente ao dinheiro, inveja todas, ciúmes incontroláveis e muito mais. Olhando assim, dizendo assim, pesa, mas é a nossa realidade, aos quais, brincando, temos de verdade que amaciá-las através do nosso melhoramento, através da reforma íntima. Então, meus irmãos, para iniciarmos, começamos pelo início. E o início, nos diz Kardec, nos diz a doutrina espírita, e nos diz os espíritos, somos todos, sim, espíritos imortais. A alma continua vivendo depois da morte física. E aí a questão mais interessante, as pessoas, os espíritos, ou seja, todos nós, não nos transformamos simplesmente porque desencarnamos, ou se preferirem, porque morremos. Nós não nos transformamos assim. Quando atravessamos a morte, desencarnamos, prosseguimos nós. Prosseguimos nós com o nosso caráter, com a nossa índole, com a nossa maneira de ser. E mesmo depois do desenlace, depois de deixar o corpo físico material, somos os mesmos. Exatamente os mesmos. Então, como diz sabiamente nosso querido mentor Emmanuel, somos seres espirituais vivendo uma experiência material e não o contrário. E tudo começa e tudo tem início no pensamento. Sim. E aí nós usamos uma analogia nos grupos de estudos, nos nossos estudos, e que se encaixa exatamente nesse tema, porque inicia o pensamento, e a gente traz uma analogia do ímã, assim, o ímã, ó, olha a força de atração, invisível, real. Nossos pensamentos funcionam da mesma forma. Quanto mais nós pensamos em uma coisa, mais nós atraímos essa coisa. Não, nossa mente é uma lei de atração, que tanto falamos. Se você pensa em bênçãos, atrai bênçãos. Se você pensa em problemas, logicamente vai atrair problemas. E de novo, o mentor Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, define que pensamento para os espíritas é formado dos nossos sentimentos e das nossas ideias. Dos nossos sentimentos e das nossas ideias. A intenção é tudo, dizer. A intenção é tudo.
tenhamos nós muito cuidado com o que pensamos, pois a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Sendo assim, pensamentos atraem as companhias. E aqui é que nós começamos. Todo pensamento, inclusive o nosso, o seu, o de cada um de nós, é uma frequência para o universo. E essa frequência retorna para a origem, no caso, nós. Então, se temos pensamentos negativos, de desânimo, de tristeza, de raiva, de medo, de preguiça, de inércia, isso tudo vai voltar para nós. Talvez isso explique, justifique, porque justamente aquilo que nós não queremos que aconteça, muitas e muitas vezes, é justamente o que acontece. Está se repetindo nas nossas vidas muitas vezes. Então, ao invés de pensarmos sobre o que a gente não quer, vamos mudar. E aqui nós já estamos entrando, sim, nas obsessões. Vamos entrar naquilo que a gente quer. Pensemos, vibremos, visualizemos o que a gente quer de verdade. Cuidado. Muito cuidado com o que a gente está colocando em nossas cabeças nesse momento difícil que acaba atraindo os irmãozinhos menos esclarecidos, aqueles que não querem o nosso bem. Cuidado com o que estamos pensando, com o que nós estamos alimentando no nosso coração, na nossa mente. É isso que atrai as companhias. Sim, porque nós podemos malhar, podemos beber água, podemos tomar vitaminas, suplementos, ter uma alimentação legal, uma dieta maravilhosa, mas se não cuidarmos o que passa na nossa mente, no nosso coração, nunca, absolutamente nunca, vamos ser saudáveis de verdade. Lembremos, corpos fortes desmoronam quando as almas estão cansadas, abatidas e entristecidas. Aquele que não retira o lixo do seu coração todo dia, um dia vai ter que tirar o coração do lixo. Pensemos nisso. Pensemos nisso. Obsessão, então, já nos diz Allan Kardec na questão 459 de O Livro dos Espíritos, tão conhecida, é quando os espíritos mal intencionados controlam a mente de uma pessoa, influenciando seus pensamentos, onde tudo começa, e as suas ações. Vamos começar assim, bem simplesinho. Espíritos são gente. Espíritos são pessoas que estavam aqui e agora estão lá. No plano espiritual, no mundo espiritual, no céu, como queiramos chamar. Qual é a diferença destas pessoas, destes espíritos para nós? Nós, por enquanto, temos um corpo. É a única diferença. É a única diferença, meus irmãos. E tem gente de todo tipo, não tem? Nós convivemos com gente de todo tipo. Se sairmos aí pelas ruas de Santa Cruz, de Rio Pardo, dá para acreditar em todo mundo? Dá para confiar em todo mundo? Fazer negócio com todo mundo? A mesma coisa é com os irmãos desencarnados. O fato de termos morrido desencarnado não nos transforma em absolutamente nada. Nós continuamos os mesminhos, idênticos, as mesmas manias, as mesmas mazelas, os mesmos vícios, os mesmos defeitos. Claro que com todas as qualidades também, porque todas as temos em muito mais quantidade que os nossos defeitos, e não há nenhuma dúvida nisso. E aí, quando se trata da obsessão, de um jeito mais leve, talvez, a gente precisa lembrar que a maioria dos encarnados dorme um sono
Como disse Paulo de Tarso para todos nós, acorda, ó, tu que dormes. E nós, infelizmente, continuamos dormindo. O sono da falta de presença, o sono da falta de atenção. Lembremos aqui Jesus, orai e vigiai. Essa magnífica verdade, conselho, realidade, orai e vigiai. E a maioria das coisas, a grande maioria das coisas que nós fizemos mecanicamente. Aquilo que nós chamamos de piloto automático. E não percebemos o que move muito das nossas escolhas. Não nos damos conta de quais desejos nos levam a fazer tantas coisas. Simplesmente fizemos, inconscientemente. E o grau de inconsciência é tão profundo que o que temos vontade de fazer, fazemos sem pensar. Muitas e muitas vezes. Vamos fazendo. Nem que a gente não esteja com vontade, a gente faz. E esse é um ponto importantíssimo quando se fala a obsessão, nossa, de cada dia. É justamente aí, é em cima disso, que muitas vezes as obsessões se tornam tão simples. E nós não nos damos conta. E custamos a nos dar conta às vezes. Porque, como diz Haroldo Dutra Dias, nosso querido irmão, basta soprar a brasa. Porque os nossos irmãos desencarnados, aqueles que às vezes e muitas vezes nos atormentam, nos influenciam, nos instigam, eles sabem o ponto que vão fazer isso. Eles sabem a feridinha mais escondida do nosso corpo para ir lá e sabe muito bem. Então Allan Kardec, no livro dos médiuns, agora o capítulo 23, o item 237 da obsessão, ele vai dizer, ou seja, o domínio que alguns espíritos conseguem impor sobre certos seres humanos. E aí vai nos dizer Allan Kardec, e hoje é o tema da reflexão, falar sobre a obsessão, a influência dos maus espíritos, ou como eu gosto de dizer melhor, dos espíritos menos esclarecidos sobre nós. E apoiados em Allan Kardec, quando ele nos diz, ele diz que a obsessão, vejam que interessante isso, livro dos médiuns, capítulo 23, item 237, ele vai dizer assim, ó, a obsessão coloca-se na primeira linha, em primeiro lugar, como obstáculo à prática do Espiritismo. Epa, o que Kardec quis dizer aqui? Primeira linha, na prática, é assim. Tudo o que nós aprendemos em doutrina espírita há anos, o maior obstáculo para colocar tudo isso em prática é a obsessão. Os espíritos estão dizendo isso. Primeira linha. E Kardec vai definir obsessão como o domínio que alguns espíritos conseguem adquirir, conseguir sobre certos homens. Domínio. Que palavra forte. Aqui sim é pesado e aqui sim é forte. E às vezes, muitas vezes nós pensamos que falar de obsessão é para trabalhador espírita, é para casa espírita, é para médium mais ostensivo, porque médium, já sabemos, todos nós somos. Uns mais, outros menos, mas todos somos. Mas a obsessão vai muito mais além das fronteiras da casa espírita. Claro que na casa espírita tem intercâmbio com o mundo espiritual, com os espíritos, tem tratamento espiritual, sim. Mas quando Allan Kardec coloca que a obsessão é um problema, um obstáculo de primeira linha, ele está falando da nossa casa, do nosso trabalho, das nossas relações. A obsessão está em toda parte. Sim, toda parte. E aí ficamos pensando às vezes, mas eu não lembro
de estar em casa perturbado ou influenciado pelos maus espíritos. Muito bem, vamos dar uma lembradinha para ver se tem alguma coisa. Sabe aquelas variações bruscas de humor? Uma hora a gente está bem, daqui a pouquinho já não está bem, daqui a pouco está bem de novo, daqui a pouquinho não está bem de novo, daqui a pouco se irrita do nada, fica nervoso, sente vontade de chorar, às vezes de gritar, às vezes de xingar, sai brigando, sem motivo às vezes, muitas vezes, discutindo, começa a gostar de discutir do nada. Sim. E aí ficamos tentando achar uma lógica por que nós oscilamos. Bem, mas por que nós oscilamos? Várias vezes, muitas vezes, sem nenhuma causa aparente. E se acharmos que o assunto não tem nada a ver com nós, por que somos assim? Perguntemos nós para quem mora conosco. E Allan Kardec, agora no Livro dos Espíritos, repetindo a questão 459, que é a questão conhecidíssima, dentro desse tema, ele pergunta aos espíritos, que vocês conhecem, os espíritos influenciam nossos pensamentos e as nossas ações? Essa é a pergunta. Pensamento atraindo. Influenciam, sim, os espíritos. Que pergunta, né? Vamos combinar, como sempre. E a resposta dada ao codificador não deixa espaço para dúvida. Dizem eles, influenciam muito mais do que imaginais ao ponto de que eles o dirigem. Opa! E aí começa a fazer sentido, por exemplo, as nossas variações de humor. Chegam a nos conduzir. Então, refletindo sobre essas coisas absolutamente práticas, entendemos que falar de obsessão é sim um assunto cotidiano. Nós estamos falando de coisas do nosso dia a dia, embora muitas vezes nos pareçam tão distantes. A influência dos espíritos está assim em toda parte, à nossa volta, e é fundamental nós de vez entendermos isso. Tem aqui uma questão muito interessante que nos perguntam, que nós nos perguntamos: o porquê da obsessão? O porquê da obsessão? E esse porquê tem duas vertentes, tem dois aspectos, tem dois lados. O primeiro, por que eles querem nos atormentar? Por que eles querem nos atormentar? Segundo, por que Deus permite? Legal? É isso, legal isso. São dois elementos básicos para nós entendermos as questões da obsessão. Primeiro delas, eles querem nos atormentar. Vamos mais uma vez a Allan Kardec, Livro dos Médiuns, capítulo 23, questão agora 245. Ele apresenta 3 elementos onde se assenta toda a obsessão. Ou, como preferimos, 3 causas práticas. Primeira, desejo de fazer o mal pelo mal. Nós vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Desejo de fazer o mal pelo mal. Aproveitamento das nossas fraquezas, o segundo. Já viram isso? Aproveitamento das nossas fraquezas. E o terceiro é o desejo de vingança, que é o maior grupo. São 3 grupos distintos que justificam por que os espíritos querem nos atormentar. Para entender bem cada um deles. O primeiro, vamos lá. Desejo de fazer o mal, para que a gente possa entender bem. O mal pelo mal, vai dizer Allan Kardec.
para entender os espíritos de lá, como dissemos no início, é só olhar os espíritos daqui, nós. Conhece gente que faz mal pelo mal? Você estaciona o seu carro, o indivíduo olha e fala assim: acho que vou riscar ele, vou fazer um risco nele. E ele vai lá e faz um risco de fora a fora no seu carro e vai embora. Simples assim. Ele não ganhou nada, nós perdemos. Isso é o mal pelo mal. Pega uma parede branca que recém pintamos, casa linda, pintadinha, vai um lá e risca tudo simplesmente por riscar. Isso é o mal pelo mal. E quando morre, fica igual. Fica igual. É assim que agem os espíritos. Segundo grupo, aproveitamento das nossas fraquezas. Quer entender eles lá? Olhemos nós aqui. Aqui no dia a dia. Porque também fazemos assim. Já viram isso? Aproveitamento das fraquezas? Vamos a um exemplo prático e divertido. Imaginemos a cena. Você andando no seu carro, tranquilamente, na mão certa, no lugar certo, porque espírita faz tudo certo, no semáforo, sinal vermelho, você para, vem alguém atrás e bate no seu carro. Aí, como você é espírita, mas nem tanto, você desce do carro, já pronto para brigar, porque nós somos muito rápido, nós somos numa velocidade de ir do homem nosso lar, ao homem das cavernas, isso demora 1 segundo, 2. É uma transformação absoluta para o homem das cavernas. Muito bem, você desce já pronto para brigar do carro. O carro de trás que bateu, desce uma criaturinha, coitadinha, bem esmirradinha, 1,5 m mais ou menos, 55 quilos, já tremendo, meio que desesperado. Aí você, espírita cristão, olha para a criatura e fala assim: você é cego? Não enxerga nada? E ele ali, desesperado, não sabe nem o que vai responder. E aí nós damos aquela lição de moral. Onde já se viu uma coisa dessa? Estava no lugar certo, do jeito certo. Aí vem você, eu tenho razão. Mas, como tudo anda, um outro dia qualquer, nós estamos novamente andando. E como um raio às vezes cai no mesmo lugar. Você está andando no lugar certo, na velocidade certa, do lado certo, porque espírita só faz a coisa certa, para no semáforo, vem um carro atrás, bate no seu carro, e aí você, espírita, desce do carro, pronto para brigar, já babando no canto da boca. Aí a criatura lá de trás desce 2 metros de altura, por 2 de largura, um braço que é um tronco. Aí você olha para ele e fala assim: o senhor se machucou? Está precisando de alguma coisa? É aproveitamento das fraquezas. Morre, fica igual, não vai mudar, fica igual. Como o tempo voou e eu não pude nem começar, o grupo maior de todos, bem rapidamente, é o terceiro, que é aquele que nós mais conhecemos, que as mesas mediúnicas, os trabalhos mediúnicos da casa espíritas e outros co-irmãos estão cheios, que é o desejo de vingança. Esse é fácil de explicar, porque conhecendo as reencarnações, imaginamos nós nascendo e morrendo incontáveis vezes, e aí nós já tivemos conflitos, já tivemos indisposição com as pessoas, perrengues, mazelas e como. E se indispor
com alguém hoje em dia é tão fácil, né? Tão fácil. Imagina aí, vamos imaginar o que a gente vê nas mesas mediúnicas, nossos irmãozinhos, 100, 200, 400 anos atrás, andavam sempre armados, todo mundo com faca e outras coisas. Imagina nós, e aí a gente vai puxar aqui tudo que vem para trás e que nós fizemos parte: guerras santas, Santa Inquisição, nazismo, escravidão. A quantidade de inimigos que nós fizemos é absurda, porque nós estávamos lá, nós fazíamos parte dessas coisas todas. Imaginamos nós, alguém que nós nos indispomos, nasceu ou não, mas você nasceu, está aqui, e ele te procura, e tem um momento que ele diz: achei, mudou o corpinho, eles dizem mudou a roupinha, mas eu sei que é ele. Pelo quê? Pela vibração. Pela vibração. Eu queria falar da desobsessão, porque de tanto falar em obsessão, nós vamos ficar obsediados, então a gente tem que ter que desobsediar. Bem rapidinho. Coisa simples para começar e poderosa na casa espírita. E muitas vezes nós não entendemos isso. E Allan Kardec, no Livro dos Médiuns e no Livro dos Espíritos, vai nos dar alguns elementos acerca de coisas simples, acessíveis a todos nós nos processos de obsessão. O primeiro deles é o próprio passe. Maravilhoso. Maravilhoso. Nós vamos tomando passe com tamanha naturalidade que muitas vezes nós não nos damos conta e não nos percebemos o poder, mas que poder que ele tem. E todo passe é de cura. Por quê? Porque ele organiza toda a nossa mente, organiza todo o nosso corpo, as nossas energias, o nosso perispírito. Então é o passe o maior ou um dos maiores processos de desobsessão. Quem afirma isso é Allan Kardec, que vai afirmar também em obras póstumas. Ele diz que o obsediado vai tomando passe com um processo natural que o fluido do aplicador de passe vai penetrando, sendo substituído pelo fluido que aquele obsessor estava e está muitas vezes emanando sobre nós. Allan Kardec ainda diz: é trocar um fluido por outro. Um bom, super bom, hiper bom, por um nada bom. Simples assim. Então o passe é assim, um processo terapêutico. E a oração, né, gente? A oração, o poder da oração, que todos já sabem, cientificamente, medicamente, como eu brinco, a medicina hoje, oração. Mas tem que orar, né, gente? Aquela sintonia. Tem gente que é tão ruim para orar, que está com tanta vontade, de má vontade de orar. Tem gente que não está com vontade de orar, que acorda de manhã e fala assim: Senhor, a mesma oração de ontem, amém. Vamos cuidar, gente. Isso não dá. Não adianta a gente falar a oração. Não, olha, vamos estabelecer uma conexão. É muito importante isso. E aí, para terminar, a questão 660 do Livro dos Espíritos, para colaborar com nós, olha isso. Nós que buscamos tanto melhoramento, oração torna o homem melhor? Pergunta Kardec aos Espíritos. E a resposta dos Espíritos é sim, porque Deus lhe envia os bons Espíritos. E a presença dos bons Espíritos basta para afastar os maus. Então, é fundamental entender isso. Oração é a força mais poderosa da Terra. Imaginamos, gente, já passei da hora, me perdoe. Imaginamos nós no Evangelho no lar. Não tem espírito menos esclarecido, vamos dizer, mal, que está querendo prejudicar ou coisa do gênero. Não tem espírito que entre no lar. Não tem. É uma barreira, é um escudo
inimaginável segundo a espiritualidade superior. E não precisa ficar horas lá. Estou gerando lá. Eu sempre aconselho, às vezes fico me olhando, mas 10 minutos, 5, conexão absoluta, lê um trechinho pequeno. É uma proteção total. Que assim seja. Que assim seja. Desculpem que passei.